A classificação antecipada para as oitavas de final. O André Hernan traz as informações para a gente. O Palmeiras está no Equador para disputar a Libertadores da América contra o Del Valle. Quarto jogo, Palmeiras que tem 100% de aproveitamento até aqui. 3 jogos, 3 vitórias. O técnico Abel Ferreira, para essa partida, vai usar os principais jogadores. Aquele grupo que vem atuando na Libertadores da América com o Luiz Adriano, com o Rony, Patrick de Paula, com o Gustavo Gomes, com o Everton no gol. É o time das Copas. E o Palmeiras pensa, claro, numa vitória para praticamente garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores da América e ter um pouco mais de respiro no calendário para poder focar no Campeonato Paulista, porque vem aí decisões nesta semana. Sexta-feira o Palmeiras entra em campo contra o RB Bragantino em Bragança. Se passar para a semifinal, enfrenta no domingo Corinthians ou Inter de Limeira. Muito provavelmente um clássico contra o Corinthians. E aí, se o Palmeiras já tiver uma classificação encaminhada na Libertadores da América, o técnico Abel Ferreira possivelmente vai reforçar esse time que vem disputando o Paulistão, já que ele entende que é uma competição que, desde o início no planejamento do Palmeiras, seria disputada com a base, com os jogadores das categorias de base. Mas aí no caso de um clássico, por exemplo, no final de semana, a história seria outra. Então por isso o Palmeiras entende que esse jogo contra o Del Valle pela Libertadores é o mais importante por ser o mais difícil fora de casa, mas também fundamental para o encaminhamento de uma classificação na Libertadores da América. André Hernan de São Paulo para o Sport TV News. Como disse o Hernan ali, é o adversário mais difícil jogando fora de casa por conta da altitude de Quito, quase 3.000 metros acima do nível do mar. Só que dentro de casa o Palmeiras venceu essa partida por 5-0. Você concorda, Alfredo, que realmente é o adversário mais difícil fora de casa? Vamos ver se o Palmeiras, porque assim, o Independente Del Valle é um time bom. O Palmeiras jogou muito futebol quando venceu por 5-0. Não dá pra gente falar assim, pegou uma das molezas da Libertadores, que tem várias, e deu uma sacolada. Não, é um time que geralmente costuma criar dificuldade para os seus adversários, mesmo eventualmente jogando fora de casa. Em casa é mais difícil, né? Mas agora com a altitude vai ser um pouco diferente. Só que pelo futebol apresentado, ainda que seja difícil repetir uma atuação como aquela, o Palmeiras tem condição de ganhar. Ainda tem que saber se adaptar à altitude. E mesmo se empatar, o empate é um resultado excelente sob o ponto de vista de classificação. E acho até que o Abel Ferreira vai dar entrevista coletiva depois desse jogo. Será? Hoje é Libertadores, certeza, né? Libertadores hoje ele fala. Libertadores. Ele fala nos jogos de Libertadores. Eu queria que ele desse entrevista até para entender direito se, de fato, ele continua considerando o Campeonato Paulista um torneio de pré-temporada. Porque eu vi muita gente comemorando a classificação do Palmeiras do Campeonato Paulista. Muita gente do Palmeiras, muito torcedor do Palmeiras. A torcida do Palmeiras, de um modo geral, pelo que a gente viu aqui nas ruas de São Paulo, nos prédios de São Paulo, nos condomínios, nas redes sociais, a torcida do Palmeiras comemorou a classificação do Campeonato Paulista. E acho até que o Palmeiras tem, eu tenho certeza, o Palmeiras tem elenco para jogar as duas competições e para, se quiser, inclusive botar o time reserva hoje para jogar contra o Independente Del Valle, com condições de conseguir o empate mesmo com o time reserva, para deixar o time principal para jogar contra o Red Bull na sexta-feira, tendo em vista que pode, de repente, até pegar o Corinthians no final de semana pela semifinal. É claro que vai depender aí dos resultados, dos cruzamentos, etc. e tal, mas já tem semifinal de Campeonato Paulista no próximo domingo. Pelo que escalou no final de semana contra a Ponte Preta, por exemplo, não foi um time reserva que o Palmeiras... Foi um time reserva, mas não foi um time de garotos, não foi o time C, foi o time B do Palmeiras. Então, nesse momento, pelo menos nessa semana, acho que o Campeonato Paulista voltou a ser o Paulistão. É uma semana importante, é uma semana decisiva. E o Palmeiras tem elenco para jogar as duas competições. E se empatar, já vai ser um grande resultado mesmo hoje contra o Independente Del Valle, porque o Palmeiras já está classificado quase. Vamos ver então a provável escalação do Palmeiras para o jogo de hoje, com o time titular hoje, jogando pela Libertadores. Na tela para você o Everton no gol.
Aí os 3 zagueiros, né? O Luan Gomes, o Gustavo Gomes, o Renan ou o Alan Pereur. Na lateral direita, o Marcos Rocha. Aí o meio de campo formado com o Rafael Veiga, Felipe Melo, Patrick de Paula e na lateral esquerda o Vitor Luiz. E mais à frente, Luiz Adriano e Rony. Esse é o provável Palmeiras para o jogo de logo mais, jogo importante do Palmeiras. Lofredo, é o que tem de melhor. A dupla... Inclusive com o Felipe Melo entre os titulares, né? Pois é, a dupla de meio campo, ela vai se modificando, né? Ela já foi Felipe Melo e Zé Rafael, ela já foi Danilo e Patrick de Paula, e agora parece que ele encontrou um modelo mesclando os mais experientes com os mais jovens, né? Até porque tem variação do jogo dos mais jovens, o que é absolutamente natural. Os mais experientes, não, eles conseguem manter... às vezes, assim, eu acho que quando você tem Felipe Melo e Zé Rafael, você fica com um time mais pesado, com a marcação muito mais em cima do Felipe Melo, que já é um jogador mais veterano. Enfim, eu acho que essa é uma ideia boa. Assim como eu vejo a dupla de meninos, sem o Gabriel Menino ainda, que é um momento que não é o dele, né? Mas que a gente sabe que ele tem muito potencial e vai voltar em breve a disputar uma posição assim que puder no meio de campo. Mas eu acho que essa mescla de Felipe Melo aí com o Patrick de Paula pode funcionar bem.